começa falando da movimentação lá em Brasília, porque a semana está movimentada mesmo lá na capital federal. Eduardo Costa, Polícia Federal marca a data de novo depoimento de Jair Bolsonaro. Fernando Haddad vai se reunir hoje com Pacheco para tratar da reforma tributária, que está lá no Senado, é importante dizer, e Bolsonaro vai se encontrar com líderes do PL para discutir conflitos dentro do partido. E mais algumas coisinhas que tem lá em Brasília. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu quero registrar que nos prestigia hoje aqui ao vivo no estúdio o Wilton, morador de Serra dos Aimorés, colega nosso que já trabalhou como técnico de rádio, está fazendo tratamento em Belo Horizonte, veio nos dar essa honra. Ô Wilton, muito obrigado a você e todos que têm carinho pela Itatiaia. Fica à vontade aí, viu? Que com um andador saiu lá de perto da Santa Casa, onde veio com ambulância para vir aqui na Barão ver a gente. Deus que dê em dobro esse carinho. E como eu já gastei muito tempo com o Wilton, que vale mais do que tudo que em Brasília foi falado, em relação ao Brasil, eu vou falar só para o futuro. Tomara que o Pacheco se entenda com o Haddad, que a reforma saia. O Marcelo da Fonseca, essa semana bem movimentada e tem mais coisas acontecendo lá, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Tem outro episódio hoje que vai ser bem importante lá em Brasília, que é o depoimento, né, do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid. Ele vai depor agora 9 horas da manhã na CPMI, que apura os atos do 8 de janeiro. E aí a dúvida, né, como que ele vai se portar, se ele vai falar, se ele vai ser questionado e se ele vai responder as perguntas dos senadores ou se ele vai usar o direito constitucional dele de permanecer em silêncio. A CPMI até agora não engrenou muito, né? As sessões têm sido, apesar de muitas brigas entre os parlamentares, ela tem sido um pouco fraca em termos de conteúdo. Vamos ver se hoje também essa CPMI começa a esquentar, ficar mais acalorada e revelar informações sobre esses atos do 8 de janeiro. Coronel Cláudio Romualdo, essa semana movimentada lá em Brasília, o ouvinte relembrar aqui, a Polícia Federal marcou depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Haddad nessa tentativa de articulação política com o Pacheco sobre a reforma tributária e essa briga interna do PL, essa conversa, essa tentativa de apaziguar um pouquinho os ânimos dentro do partido do ex-presidente. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Júnior, bom dia a todos da bancada, bom dia você ouvinte. Vamos tentar aqui ser breve e objetivo para falar um pouquinho de cada ponto. Com relação aos depoimentos do presidente Jair Bolsonaro, vamos aguardar, vamos ver o que a Polícia Federal tem para esclarecer e, ao final, vamos ver se isso se torna, de fato, algum processo, porque até agora, nada. Com relação ao encontro do Haddad com o Rodrigo Pacheco, sobre a nossa reforma tributária, os entendidos do tema falam que o nosso sistema tributário é um verdadeiro manicômio. E, de fato, dificulta muito a vida do empreendedor. E o que é mais interessante, assim, nós vimos essa reforma ficar engavetada por anos, depois ser aprovada a toque de caixa, com 7 bilhões de recursos de emenda parlamentar sendo liberado para os votantes, que nos causa estranheza. Falta muita transparência, os próprios parlamentares não dominam o tema que estão votando e nós esperamos que isso seja melhor esclarecido, inclusive porque as alíquotas dos impostos que estão sendo colocadas, elas não estão estabelecidas agora, vão ser discutidas em lei complementar. Então não dá nem para prever o que eles vão fazer. Fala-se em acabar com a guerra fiscal entre os estados, que tem alíquotas diferentes, e a gente nem sabe ainda se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. Com relação à reunião do presidente Bolsonaro com integrantes do PL, para acertar alguma aresta, para conversar sobre futuro político, faz parte. Até na nossa casa, a gente, quando tem algum problema, senta, conversa e acerta para buscar consenso onde ele é possível e a gente espera que seja para o bem e o futuro do país, porque nós estamos falando de política. E, por último, com relação ao depoimento do Cid, que é o tenente-coronel Cid, o ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, eu vou dizer o seguinte: vida de ajudante de ordem é uma coisa absurda e louca, porque todo mundo procura pela autoridade, quando não consegue falar com ela, fala com o ajudante de ordem. E tudo vai nele, chega de tudo, as coisas mais absurdas, os pedidos mais surpreendentes. Então vamos aguardar o que o Cid tem para nos dizer e esperar que os parlamentares que compõem a CPMI, pelo menos tenham se preparado para fazer um depoimento desse, porque investigar não é uma tarefa fácil. Eu tenho acompanhado algumas reuniões e o desempenho de alguns parlamentares é sofrível. Inclusive, recentemente teve um que perguntou para o coronel: coronel, qual que é a sua patente no Exército? Ele respondeu: coronel. Então, assim, é esperar que, de fato, os fatos sejam apurados. É o que nós queremos, é o que nós esperamos.
Que é uma parte aí, É porque mais de 40 anos acompanhando o movimento, no caso mais da Polícia Militar do que das Forças Militares Federais, de fato, eu concordo com a Coronel Cláudia de que o ajudante de ordens é um para-raio, mas em contrapartida, ele tem muito mais chance de se dar bem no final da carreira do que aquele que está no operacional ralando lá na Rotan. Parece que não é o caso do Cid, né, Eduardo? Se cometer crime, realmente vai ficar complicado. Mas, ô professor Felipe Nunes, e aí, arremate isso tudo pra gente, deixa o cientista político por último, de propósito, pra ouvir esse arremate disso tudo aí. Bom dia. Bom dia a todo mundo que tá nos ouvindo aí, nessa grande audiência da Itatiaia. Olha que legal essa mesa aqui completa, todo mundo podendo olhar no olho para conversar. Isso é muito bonito, bom, né? Viu? Gostei muito, Júnior. Então, eu acho que o arremate é que Brasília, quando chega em final de semestre, sempre tem grandes movimentações, porque a turma, antes de sair de férias, começa a botar no ar uma nova, jogada política, uma nova maneira de se organizar politicamente. Eu quero marcar, Júnior, algumas questões. Primeiro, a gente começou a ver o novo governo Lula acontecer aí nos últimos dias. 7,5 bilhões de emendas liberadas para o Centrão. A Caixa e os ministérios devem ir para os partidos do Centrão para começarem a ajudar nessa articulação. Eles entregaram o primeiro voto e agora vão cobrar esse preço. E me parece que Lula vai entregar sim, porque é como o jogo em Brasília está habituado. Então tem um novo governo sendo montado nesse momento. No Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco ganha força, porque agora ele vira o protagonista. Antes era o Lira, agora ele vira o protagonista da disputa e da articulação por conta das reformas, por conta do arcabouço fiscal e tudo que vai tramitar no Senado no segundo semestre. A gente começa a ver um modus operandi de muita a oposição tentando se articular, se organizar. O bolsonarismo está um pouco perdido por conta de tudo que está acontecendo com o Bolsonaro, com o Tarcísio e tal. Ou seja, eles estão tentando arrumar a casa, como disse a Coronel. Ou seja, Júnior, Brasília vai aos poucos voltando àquela normalidade que a gente conhecia no passado. Grandes articulações, muito dinheiro para um lado, para o outro, uma coalizão forte para ver se o governo funciona. E do lado de cá, o que a gente espera é que isso traga algum benefício para a sociedade. Eu só não posso deixar de comentar uma coisa, Coronel, que tem a ver com o Cid especificamente. Acho que hoje ele não fala nada, viu, Marcelo? Vai ficar calado, vai usar o seu direito de não falar nada, faz parte, todo mundo faz isso. Mas tem uma pressão, que se ele não falar, a promessa é que convoquem a mulher dele. Talvez isso possa gerar algum movimento ali também. Ou seja, pressão em cima de pressão. Mas o ponto é que, caso o Cid fique comprovado que ele tem relação, de fato, com uma tentativa de golpe, ele tem que ser punido exemplarmente. A democracia brasileira não pode brincar com esse assunto, porque isso não é brincadeira. Independentemente se ele era ajudante de ordem, se não era, se é o cara que é o para-raio, não interessa. Naquela função, nem ele, nem ninguém pode atentar contra o Estado Democrático de Direito. E antes de ser, eu não estou querendo punir ninguém, acho que as investigações têm que acontecer antes, não estou aqui para punir ninguém, mas caso fique comprovado, eu espero que a democracia reaja à altura. Ô Júnior, só fazendo uma parte sobre a reforma tributária, no dia que ela foi aprovada na Câmara, o Eduardo fez um alerta aqui, eu lembro que a gente estava conversando, ele fez um alerta, olha, tem que tomar cuidado porque vai ter um textinho pequenininho ali no texto que vai de alguma forma beneficiar algum grupo ou prejudicar alguém. E eu lembro que foi muito falado que a reforma não previa aumento de impostos. E hoje, quando começou a discussão no Senado, começaram as repercussões no Senado, descobriu que tem um trechinho ali que pode aumentar em 17 estados, pode ter aumento de impostos previstos nessa reforma tributária. Tomara que o Senado consiga, de forma mais transparente, esclarecer todos esses pontos da reforma, que parece que na Câmara foi aprovada sem ter tanta transparência e com alguns pontos bem questionáveis. Não é à toa que o principal significado, a principal missão do Senado no sistema bicameral brasileiro é o de casa revisora. Sai capeta. Ô Eduardo, mas tem que lembrar que o que o Senado modificar volta para a Câmara para poder ser discutido. Sim. Agora, final das contas, reforma tributária é para melhorar diminuir impostos para o nosso bolso sofrido? Não. É para aumentar a arrecadação do Estado. Ponto. Mas não é, Coronel. Desculpa, é porque eu não posso... Nós estamos discutindo simplificação de imposto. Isso já é um grande benefício. Quando você abre uma empresa no Brasil, Coronel, primeira pessoa que você tem que contratar é alguém que entende contabilidade, porque é uma loucura esse negócio de imposto. Então, o que nós estamos fazendo hoje... Vai reduzir para quem? Não, peraí, nós não estamos discutindo redução de imposto ainda, nós estamos discutindo simplificação, que é para tornar o processo mais simples. E tem benefícios que, por exemplo,
taxar jatinho e navio me parece uma boa ideia. A senhora concorda? Eu só espero que, como eu ouvi recentemente o governador Romeu Zema falar sobre isso, é tirar a bola de ferro do pé do empreendedor. Se isso acontecer, ótimo. Então, mas parece que é isso que está sendo feito. Agora, ainda não é redução de imposto. Isso aí tem que ficar claro para todo mundo. Porque senão a gente, daqui a pouco os políticos não estão fazendo. Mas só de não aumentar, aleluia. Mas e simplificar, gente, já é um grande fundamental, negócio, fundamental. Vamos virar